Negócio fechado, o atacante é anunciado por nova equipe, o Fluminense também tentando uma negociação com um zagueiro, mas essa daí acabou não indo para frente. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada do Santiago Moreno ao Fluminense, temos valores revelados dessa operação. Jovens formados pelo Fluminense, um na mira do Palmeiras, outro fazendo sua estreia na Inglaterra. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Negócio fechado, agora é oficial, o atacante Lelê é reforço do Atlético Goianiense. O atacante que ainda pertence ao Fluminense será emprestado ao Dragão até o final da temporada de 2025 para disputar a Série B pelo time de Goiás. O Lelê tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027, tá chegando no Dragão porque não está nos planos do Flu. Vale lembrar, o jogador foi emprestado no começo do ano ao Ceará, e aí quando ele estava lá no Ceará, não estava sendo titular, o Pedro Raul vive uma grande fase na equipe do Ceará, o Lelê recebeu uma proposta do Nagoya Grampus do Japão, estava tudo certo para ele ir, Ceará liberou, Fluminense liberou, Nagoya queria. Só teve um detalhe, né? A FIFA não permite que o jogador jogue por 3 times diferentes no caso de uma transferência internacional. Então esse detalhe burocrático impediu a ida do Lelê ao Japão. E aí ele retornou para o Brasil, fora dos planos do Fluminense, também fora dos planos do Ceará. Apareceu o Atlético Goianiense na jogada para contratar o jogador por empréstimo. O Flu comprou o Lelê no começo de 2024, mas ele chega aqui em 2023, depois de se destacar muito no Campeonato Carioca. Chega por empréstimo, tinha uma obrigação de compra avaliada em 4 milhões de reais. O Fluminense pagou esse valor e assinou em definitivo com o atacante. Toda a sorte do mundo para o Lelê nessa nova etapa da carreira. Quero falar sobre um outro jogador que pode deixar o Fluminense e um jogador que também esteve na mira do Atlético Goianiense, que é o Paulo Baia. Temos novas informações sobre o interesse agora do Ceará nesse jogador, porque vale lembrar, né, uma rápida recapitulação aqui, o Paulo Baia atraiu o interesse do Atlético Goianiense, o Fluminense até na época topava liberar, mas o jogador não se interessou em se transferir para o Dragão e tudo mais. Teve até a apuração do Wilson Forte, nosso repórter aqui da Central Fluminense, de que ele conversou com o staff do jogador, o staff falou, não tem a mínima chance disso acontecer, o Paulo Baia não vai para o Atlético Goianiense. Agora quem está interessado nele é o Ceará. E a informação vem da jornalista Giovana Borges, de que o Ceará fez uma proposta pelo jogador, só que o Fluminense argumentou que o Paulo Baia é uma peça importante dentro do elenco nesse momento. E aí, de acordo com ela, existe uma expectativa de que caso o Fluminense consiga trazer os jogadores que quer trazer, vai liberar o Paulo Baia para fechar com o Ceará e ser reforço do Vozão nesse segundo semestre. O Paulo Baia está emprestado ao Fluminense, ele pertence ao Primavera lá de São Paulo, está emprestado ao Fluminense, precisaria dessa liberação, claro, do Primavera e também do Fluminense para assinar com o Ceará para esse segundo semestre. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, isso porque a gente sabe que o Fluminense está no mercado buscando o atacante do lado de campo, que é justamente a posição do Paulo Baia. E nesse sentido eu quero falar um pouquinho sobre o Santiago Moreno. Saiu a informação ontem, o Daniel gravou o vídeo falando sobre isso aqui com vocês, de que o Fluminense encaminhou a contratação do atacante colombiano. Fluminense e jogador já tinham se acertado, Fluminense e Portland estavam caminhando para um acerto, só que rolou aquela situação, né, que o Santiago Moreno abandonou lá o clube, abandonou a concentração, avisou para o gerente geral que não iria voltar, foi para a Colômbia e, é isso aí, meteu o pé. E aí a galera do Portland Timbers não gostou nem um pouco, achou muito pouco profissional por parte do Santiago Moreno e estavam querendo travar a negociação. Mas o Fluminense conseguiu desenrolar lá, conseguiu a liberação do Portland Timbers. Aí o Vitor Lessa soltou a informação de que o tricolor pagaria 5 milhões de dólares para comprar o atacante colombiano. Já o Tom Bogert, que é um jornalista estadunidense, tem trazido bastante informação do Fluminense nessa janela, já que o Fluminense está investindo muito lá na MLS, ele dá conta de que o Fluminense vai pagar, na verdade, 6 milhões de dólares, cerca de 32, 33 milhões de reais, para comprar o Santiago Moreno, atacante de 25 anos, colombiano, que chega no Fluminense, de acordo com o GE, esperado no começo da próxima semana aqui no Rio de Janeiro, para fazer exames e assinar contrato. Vale lembrar, né? O Fluminense já anunciou, já não, né? A palavra já não é o ideal aqui, né?
Mas o Fluminense anunciou a contratação do Luciano Costa, o primeiro reforço do Flu nessa janela de transferências. Será o único que vai poder jogar a Copa Sul-Americana, visto que o prazo de inscrições era até ontem. Então, os jogadores que não chegaram ainda, obviamente não tem como serem inscritos. Talvez numa próxima fase, o Fluminense passando da América de Cali, vai ter como inscrever esses reforços do Flu. O Luciano Costa, esse sim, está liberado para jogar na Copa Sul-Americana e também no Brasileirão, tá certo? Quero falar um pouquinho agora de jovens jogadores formados pelo Fluminense, que estão se destacando, né? Tem pontos de destaque para trazer sobre eles aqui. Primeiro eu quero falar do Esquerdinha. Esquerdinha negociado no começo desse ano com o Queen's Park Rangers da Inglaterra. Começou jogando na equipe sub-21, foi campeão por lá e tudo. E agora, de acordo com o Lance, fará a sua estreia na equipe profissional do QPR. Acho que é assim que a galera falava o nome, né? Do Queen's Park Rangers. Esse time joga a segunda divisão da Inglaterra, a Championship, que vai ter a primeira rodada nesse final de semana. E o Esquerdinha foi titular, né? O jogo já aconteceu, foi titular na ponta esquerda do time do Queen's Park Rangers, né? Ele é lateral esquerdo, mas o técnico lá botou o Esquerdinha de ponta esquerda nessa partida, vestindo a camisa 28, o jogador fazendo a sua estreia pela equipe profissional do Queen's Park Rangers, já como titular, né? Ganhando alguma moral. Isso a gente já tinha comentado aqui, que o Esquerdinha vinha com bastante moral lá no Queen's Park Rangers, começou no sub-21 por uma questão de adaptação, mas é um jogador que era muito bem visto ali, a torcida do Queen's Park Rangers já gostando muito do jogador. Naturalmente, nessa temporada, ele vai ficar na equipe principal, sim, na equipe profissional, e vai ganhando seus minutos, mas me chamou a atenção, né, que ele vai jogar como ponta esquerda, jogou como ponta esquerda desse jogo, mesmo sendo lateral. Lá eles optaram por avançar um pouco o Esquerdinha. A gente sabe que é um jogador, quem acompanhou mais o Esquerdinha sabe, é um jogador que ofensivamente é um absurdo, muito acima da média da posição mesmo ali na sua categoria e tudo mais. Defensivamente ele tinha seus lapsos, né? Tinha seus momentos. A gente viu isso no profissional, né? O jogo que ele fazia ali contra o Grêmio, para ser muito sincero com vocês, eu achava até que ele fazia uma boa partida. Mas ele deu ali 2 surtos, né? Faz aquele pênalti bobo, depois comete a falta e aí saem 2 gols do Grêmio. Eles viram o jogo para cima da gente nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E aí, né, na volta a gente conseguiu passar no Maracanã e tudo mais. Mas depois daí o Esquerdinha acabou ficando muito queimado aqui no Flu. Foi negociado por valores assim simbólicos, né? Péssimos. Essa venda foi péssima com o Queen's Park Rangers. Fez a estreia hoje lá na Championship. Outro lateral esquerdo, é verdade, né? Agora que eu me toquei, são 2 laterais esquerdos de Xerém que eu quero falar nesse vídeo aqui. Outro lateral esquerdo que esse já vem se destacando há algum tempo é o Jefté. Jefté saiu do Fluminense para o Apoel do Chipre, foi empréstimo com opção de compra. O Apoel nem chegou a comprar o jogador, por mais que tivesse muito interesse, porque surgiu o Rangers da Escócia, foi lá e comprou o jogador. E aí nos primeiros 6 meses de Rangers, o Jefté já estava se destacando bastante. A Central Fluminense trouxe a informação de que ele tinha entrado na mira do Chelsea. E realmente, ele entrou, o Chelsea estava estudando a contratação do jogador. E agora, finalizou a temporada por lá, ele foi eleito o melhor lateral do futebol escocês e ele está agora na mira do Palmeiras. Essa informação é trazida pelos jornalistas André Hernan e Bruno Andrade. De acordo com eles, o Palmeiras já abriu negociações para contratar o Jefté. Ele tem 21 anos, é um lateral muito jovem, está na mira do Palmeiras e já existem negociações em curso para que o jogador seja reforço do Alviverde. Está vivendo de fato uma grande fase na Europa, se vai fechar ou não a gente não sabe. Se ele me perguntasse a minha opinião, já ligasse para mim e falasse: pô, Capuano, o que tu acha? Tu acha que eu devo ir pro Palmeiras? Eu ia dizer que não, tá? Eu acho que o Jefté, pelo destaque que ele tá tendo lá no Rangers, pô, a Liga Escocesa pode não ser, né, a melhor liga do mundo, mas ela é uma vitrine, principalmente pra Premier League. Pelo destaque que ele tá tendo lá, eu acho que nesse momento da carreira eu não voltaria pro Brasil. Tentaria seguir um pouco mais a carreira na Europa, né? A gente sabe que o jogador tem esse desejo e tudo mais. Claro que jogar num clube do tamanho do Palmeiras, no profissional, é algo que impacta, né? O Jefté não conseguiu jogar no profissional do Fluminense, então seria a primeira oportunidade dele jogando profissionalmente no Brasil, já logo num clube gigante como o Palmeiras. Isso pesa pra caramba, mas eu no lugar dele acho que era melhor tentar permanecer no futebol europeu, quem sabe, né, não ser negociado com outro centro mais importante, não voltaria ao Brasil. Mas também não acho criminoso, tá? Pô, o Jefté voltou, meu Deus, ele é maluco. Não,
Eu só acho que era melhor ficar na Europa, mas jogar no Palmeiras, voltar ao Brasil, acho que seria também, poderia ser interessante para o jogador, embora menos do que ficar lá no futebol europeu. Mas fica a informação aí, André Hernan e Bruno Andrade dão conta de que o Palmeiras abriu negociações com o Rangers para contratar o Jeff Té. E negociações agora do Fluminense, a gente sabe que o Tricolor está buscando um zagueiro no mercado. O Renato Gaúcho falou isso abertamente na última coletiva, né? Pediu um zagueiro pro Mário Bittencourt e tudo mais. O Fluminense queria muito o Nino, não deu certo. O Zenit não teve muita gratidão com o Nino. O Zenit não quis vender o jogador nessa janela de transferências. E um nome que surgiu no radar tricolor é o do zagueiro Gustavo Henrique, hoje no Corinthians. Essa informação é do GE. De acordo com eles, o jogador foi oferecido ao Fluminense, que se interessou, tentou negociar com o atleta, mas não conseguiu avançar. Qual é a situação do Gustavo Henrique nesse momento no Corinthians? Tá? Ele tem um vínculo até dezembro somente, pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe, mas a prioridade do jogador nesse momento é seguir no timão. Ele quer renovar por pelo menos 2 anos e quer que o Corinthians pague as luvas que estão prometidas no começo do ano passado, quando ele assinou esse contrato, que o Corinthians não pagou até agora. A informação do GE é que agora o Corinthians se comprometeu a realizar o pagamento assim que o contrato for renovado, mas é aquela coisa, né? Fica naquele impasse. Ele, eu renovo se você me pagar. E o Corinthians fala, eu pago se você renovar. E fica nesse impasse aí a situação, mas a prioridade do jogador nesse momento é seguir no Corinthians, então o Fluminense não conseguiu avançar pela contratação do Gustavo Henrique. Para dar minha opinião aqui sobre o jogador, tá? Eu acho até que não seria um reforço ruim, mas eu preciso de um zagueiro para chegar e jogar, para ser meu titular, ao lado do Thiago Silva. O Gustavo Henrique é um jogador que eu acho que seria interessante você ter no elenco, para compor o teu elenco. Agora, para chegar com aquela pressão, aquela responsabilidade de jogar do lado do Thiago Silva, botar o Freitas no banco, não sei, já não sei, entendeu? O Gustavo Henrique não me traria essa confiança toda. Repito, não acho mau zagueiro, mas não é o nível de zagueiro que eu estava esperando. A gente fala de Nino, por exemplo, sair do Nino pro Gustavo Henrique, tem uma diferença de nível bastante grande, né? Então, vamos ver o que acontece, mas o Fluminense não conseguiu avançar, ele tá dando realmente prioridade pro Corinthians, né, para renovar com o Corinthians. Vamos ver quem que o Fluminense vai trazer para essa posição. Eu considero uma urgência. Eu já falava aqui, né, nos últimos vídeos da Central, já falava do quanto eu considerava uma urgência zagueiro. Depois da lesão do Thiago Silva, a lesão do Inácio, isso aí eu acho que ficou só cada vez mais claro, né? Hoje a gente tem Freitas e Manuel, tem o Thiago Santos, que o treinador já deixou bem claro que é um volante que ele improvisa quando precisa. Loyola foi relacionado no Sub-20 para a partida de hoje, mas, enfim, né? Vamos aguardar nos próximos capítulos. O Fluminense precisa urgentemente contratar um jogador para essa posição. Quero saber de você, ligado aí na Central Fluminense, qual é a sua opinião? Gustavo Henrique seria um bom reforço para o Flusão? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.